A conversa do BAP com o Boto e com o Felipe Luiz, ela é rotineira. Acontece mais de uma vez por semana. Dessa vez foi uma reunião bem mais longa, geralmente leva 1 hora, pelo que eu apurei, levou mais de 2 e teve os jogadores. E foi sim uma chamada na chincha. O jogador não gosta, então vai procurar a tua tuba, pede a rescisão, vai trabalhar em outro lugar. Se quer ficar de vaidadezinha também, vaza. Vaza. Tem alguém com direito de estar insatisfeito no grupo do Flamengo, me diz? Alguém tem o direito, algum jogador tem o direito de se sentir-se insatisfeito? Todos eles quando entram, sabe um que tem direito? O Everton Araújo. Mauro César Pereira. O Flamengo vai começando aí os preparativos para a final contra o Lanús, né, da Recopa Sul-Americana. E chamou atenção uma declaração do Felipe Luiz quando ele diz que o Flamengo ele tem a pressão de um Real Madrid, né? E o Felipe Luiz já disse até no ano passado que ele sabe que o cargo dele é o cargo de maior pressão no futebol brasileiro. Tem essa parcela de razão o Felipe Luiz, Mauro, dessa pressão poder ser até comparada à de um Real Madrid? E chega realmente pressionado o Flamengo contra o Lanús pelo começo de temporada ou não? Ou é muito cedo para dizer que o Flamengo tem uma pressão? Lembrando, o Flamengo foi exageradamente, e eu até falei isso nas minhas redes sociais, vaiado e chamado de time sem vergonha antes do jogo contra o Madureira. Antes do jogo começar, a organizada estava gritando time sem vergonha, incomodada com o começo de temporada. E lembrando que essa cobrança vem também da diretoria, porque teve uma reunião do BAP com o elenco e com a comissão técnica, né, incluindo o José Boto, fazendo cobranças pelo começo de temporada bem abaixo do time do Flamengo, Mauro. Não, já a cobrança e a pressão já existem, evidentemente. E é grande e tem que ser grande, né? O Flamengo está jogando muito mal e, naturalmente, há cobrança. O jogo de quinta-feira tem uma importância imensa. Se o Flamengo, por acaso, não ganhar a Recopa, vai ficar um clima ainda pior. Eu acho que isso é inerente à rotina de um clube que tem um elenco caro, jogadores bons e que briga pelos títulos. A derrota não combina com um clube na situação do Flamengo hoje. E quem não souber lidar com isso não pode jogar no Flamengo, tem que jogar em outro lugar, né? De repente, sei lá, arrumar um contrato lá no Catar, fica lá num come-dorme qualquer, uma coisa dessas. E natural que seja assim. Eu achei exagerado chamar o time de sem vergonha, um pouco demais, né? O time acabou de ser campeão de tanta coisa e chamar de sem vergonha. Mas a cobrança no estádio, a vaia na atuação é necessária. Necessária. A vaia é a arma que tem é a ferramenta que tem o torcedor para manifestar a sua insatisfação. Com bola rolando é pouco inteligente, né? Para dizer o mínimo. Você tem que apoiar quando a bola está rolando, mas fora o momento que a bola está rolando, você deve vaiar para mostrar aos jogadores que você não está gostando do que está vendo. E até para tirar alguns que eventualmente estejam acomodados ou coisa parecida, né? Se isso estiver acontecendo. Faz parte. Agora, sobre pressão, o Flamengo não é o Real Madrid, claro, mas é claro que a pressão é grande, tão grande quanto. O Corinthians também é. Por quê? Tem mais torcida ainda do que o Real Madrid, dentro do próprio país. O Real Madrid globalmente tem mais torcedores, simpatizantes e apaixonados pelo clube. Mas dentro do país, né? A mídia que cobre o Real Madrid é grande, cobre o Flamengo, cobre um Corinthians também é grande. É muito grande, talvez até mais gente cobrindo no dia a dia, é uma loucura. Muita gente falando sobre o clube, muitas horas dedicadas ao clube, de fato a pressão é muito grande. Os clubes têm tamanhos diferentes, especialmente do ponto de vista global, isso é evidente. Mas a cobrança, eu acho que se equivale. Um grande clube no Brasil, na Argentina, vai ver a cobrança em cima do River Plate, agora o Galhardo, falamos do River, está saindo. Não ganha nada, está só fracassando. A cobrança é enorme. É gente o tempo todo, imprensa falando do time, televisão, internet, jornal, rádio, revista, sinal de fumaça, grupo de WhatsApp, toda hora falando daquilo. Então tem uma pressão imensa mesmo, é natural. Agora, por isso que esses caras são bem pagos também, né? Você é bem remunerado, que você tem que lidar também com adversidades quando as coisas vão mal. Agora, Mauro, sobre duas coisas. Primeiro, a atuação contra o Lanús. Você achou realmente bem abaixo? Porque era para ter sido mais de um. Uma vergonha, atuação ridícula, vergonhosa, inaceitável. Do nível de Estudiantes 1, Flamengo 0 ano passado em La Plata, que o Flamengo só passou nos pênaltis. Aliás, o Flamengo naquele jogo ainda finalizou no gol, dessa vez nem isso, uma vergonha.
O jogo de quinta-feira foi uma vergonha, foi inaceitável. Por isso que teve a conversa sábado. A conversa do BAP com o Boto e com o Felipe Luiz, ela é rotineira. Acontece mais de uma vez por semana. Dessa vez foi uma reunião bem mais longa, geralmente leva 1 hora, pelo que eu apurei, levou mais de 2 e teve os jogadores. E foi sim uma chamada na chincha. Eu entendo como uma cobrança profissional. Não vejo nenhum problema. O presidente não pode chegar lá e escalar o time. Mas ele tem o direito e o dever de questionar. Vem cá, recebe em dia, CT de primeira, voo fretado, avião 5 estrelas, toda a condição de trabalho, equipe de profissionais para atendê-los no CT, alimentação, tudo ok. O que está faltando? Aquela conduta de quinta-feira não é aceitável. Não é aceitável. O time não ganhou uma dividida, uma segunda bola, não finalizou. E o adversário, embora tecnicamente muito inferior, sabia-se babando, cara. Levando muito a sério. Que negócio é esse? Tem que ser cobrado, sim. Todo mundo. Técnico, dirigente lá, o Boto, o jogador, todo mundo. Agora, tem uns certos exageros. Eu vi gente falando que teve soco na mesa, esporro. Não, pelo que eu sei, não chegou a tanto. Né? Acho que um pouco demais também seria, né? Você está lidando com profissionais. Mas é o chamado papo reto. Profissional. Como qualquer empresa. Imagina o seguinte, uma equipe de vendas. As vendas despencam de uma hora para outra. O que faz o gerente, o CEO, o chefe lá, sei lá o quê? O cara chama todo mundo e fala, galera, o que está acontecendo? Se ele perceber que há uma acomodação, ele vai chamar e falar, ó, assim não dá. O pessoal está trabalhando no ritmo muito lento, estão perdendo terreno, o faturamento está caindo, vocês não querem ganhar a comissão no final do mês, assim não vai dar. É normal. Qualquer ambiente de trabalho é normal, você tem que ter resultado. E o futebol é um negócio mega competitivo, obviamente. Então eu acho muito natural. Dentro do limite da cobrança, sem assédio moral, sem humilhação, sem grito, esporro, soco na mesa, isso, pelo que eu soube, não chegou a tanto, seria demais também. O jogador não gosta, então vai procurar a tua tuba, pede a rescisão, vai trabalhar em outro lugar. Que história é essa? Isso é um time grande, cara. Isso vale para qualquer clube. Ainda mais quando o clube cumpre as suas obrigações, e o Flamengo cumpre as suas obrigações já há muito tempo, né? O Flamengo não atrasa salário desde a última vez foi em 2012. Nunca mais atrasou salário. Paga em dia, paga bem, o que querem mais? Tem que deixar tudo em campo, é um compromisso. E esses jogadores, o André Rocha falou isso, nosso colega jornalista, perfeita a observação dele. Jogador de futebol, um time grande, esses caras vivem na bolha. Os do Flamengo, vamos dar assim, um resumo, né? Moram geralmente na Barra da Tijuca, em condomínios muito luxuosos. Que bom que eles têm condições para isso, né? Merecem e tal, parabéns para eles. Eles vão para o treino no CT, que fica no Recreio, então eles pegam um contrafluxo, nem engarrafamento pegam. Estou errado? Não pegam. A galera está indo para centro da cidade, Zona Sul, sai para trabalhar e tal de manhã, aqueles engarrafamentos ali na Barra da Tijuca, eles estão no sentido contrário. Vão em carros confortáveis, blindados, com segurança, se for preciso, tudo, aquela coisa toda. Treinam, voltam, tudo tranquilo. Frequentam seus lugares exclusivos. Os caras não andam na rua, não tromba com ninguém na rua, não pega transporte coletivo, obviamente, não anda na praia no meio da galera, até porque não dá para andar. Mas o Arrascaeta andando na praia vai ser cercado por 1 milhão de pessoas, não dá certo. Mas isso faz com que eles vivam muito distante da realidade do torcedor. No máximo, rede social, que é um mundo paralelo. O mundo real, eles não têm contato. Tem contato quando? Em momentos específicos, quando encontram o torcedor circunstancialmente, e no estádio, quando a torcida fala, ó, isso aqui não está legal não, e ela se manifesta. Então é muito importante o torcedor se manifestar e mostrar que está errado. Uma coisa é a Flamengo, que reclama quando vence, reclama quando é campeão. Ah, não gostei de ser campeão porque perdeu o último jogo. Mas foi campeão com ponto corrido, 2020 para 21. Porta, foi campeão. Aí é frescura. Aí é a Flamengo. Mas quando vai mal, a cobrança, ela faz parte. Em qualquer clube do mundo. Qualquer clube. Aqui na Inglaterra, na Argentina, na Espanha, pode ver, qualquer lugar. Tem uma queda. Vamos imaginar que o Arsenal perca o título do Manchester City. Né? Está 2 pontos só, está 2 pontos. Você acha que o torcedor do Arsenal vai fazer o quê no final? Vai bater palma? Alguns talvez aplaudam, mas muitos vão ficar revoltados, que o título estava na mão dos caras, pô, agora já está começando a ser ameaçado. Pelo mesmo rival, mesmo depois da reformulação que o rival... Isso tem uma tensão ali, óbvio que tem. Todo lugar é assim. Todo lugar é assim. Falando, de novo, você está o River Plate. O River Plate só fracassou com o Galhardo. Cobrança violenta, é lógico. A torcida protestou. No último jogo de campeonato em casa, 4-1 para o Tigre. 85 mil pessoas protestou. É lógico, vai protestar. É isso. Então, quinta-feira é um jogo muito importante para o Flamengo. Muito importante. E qualquer coisa que não seja o título vai gerar uma insatisfação muito grande e uma pressão ainda maior. Os jogadores têm que acordar para a vida. Acordar para a vida e entender que eles não podem ter um comportamento indolente até que tiveram em alguns momentos do jogo de quinta-feira. Foi algo inaceitável, na minha opinião.
E eu acho inaceitável também, né? Quando sai a notícia na imprensa, e não foi apuração minha, quando é minha eu falo aqui, de que o clima ficou pesado no Flamengo. De que jogadores estão incomodados, que não estão recebendo atenção da comissão técnica. Eu não sei se o Mauro confirmou isso ou não, vou até perguntar para ele, mas tem um noticiário de que nos bastidores o clima não tá bom no Flamengo. Aí é até brincadeira, né? Porque o clima não está bom num clube que foi campeão de tudo no ano passado, de um clube que paga em dia, que paga salários altíssimos, que tem estrutura melhor possível. Isso me incomoda, porque aí eu vou até aproveitar uma declaração do Mauro, que ele fala, se não está acostumado com pressão, vai pro Catar. Se quer ficar de vaidadezinha também, vaza. Porque o Flamengo, ele é o paraíso, né, para jogador que quer ficar de nutelagem. E não tem mais espaço para isso, pô. É ridículo a gente escutar, não, tem jogador que não está satisfeito, que a comissão técnica não dá a mesma atenção. Então é porque não está merecendo também, porque o Felipe Luiz não tem o histórico de ser um cara escroto, um cara mal educado, como muitas vezes o Sampaoli já teve. Que aí você entende uma crítica. Pô, o cara chega no treino, não cumprimenta ninguém, não fala. Nunca foi o perfil do Felipe Luiz. Porque se você abre o espaço para essa vaidade, para essa nutelagem, na verdade, cara, começa a destruir o clima do time, começa a refletir dentro do campo, e depois a gente já viu isso algumas vezes, não só no Flamengo, mas em outros clubes, fica tarde para recuperar. Isso é o principal. Acaba ficando tarde para recuperar. Se o começo de temporada é assim, com climinha ruim, com besteirinha. Antes de passar para o Bruno, eu só queria confirmar com você, Mauro. Você chegou a apurar isso? É verdade mesmo? Tem um problema de clima ali ou não? Ou você não sabe sobre isso, que foi a notícia que eu li, inclusive, no GE, né? Dando crédito aqui. Isso eu não sei. Dessa coisa de, porque tem clima, tem um jogador insatisfeito. Sabe por quê? Geralmente esse tipo de... Não sei, não estou aqui desrespeitando o trabalho de ninguém não, dos colegas do GE, mas geralmente quando vê essa coisa assim, tem um jogador insatisfeito, quem é que passa isso? Isso vem geralmente de quem? O jogador que não está jogando, está insatisfeito, o empresário, o assessor vai e passa por repórter... Está insatisfeito, fala com o chefe que está insatisfeito, fala que quer jogar, reclama. Sempre tem alguém insatisfeito. Qualquer grupo de jogador tem alguém insatisfeito. Quem não está jogando está satisfeito? Não, o cara quer jogar. A não ser um jogador acomodado. E no elenco como o do Flamengo, como o do Palmeiras. Alan e Arias, agora, né? Os dois ali vão disputar a posição. Se o Abel Ferreira encontrar uma maneira, os dois jogam juntos. Circunstancialmente, um deles fica no banco. Vai ficar satisfeito? Não. Mas significa que o cara vai querer ir embora? Também não. E se ele estiver realmente muito insatisfeito, fala com o técnico. Então, quando vem essa história via imprensa, eu acho meio, sabe, tô fora disso. Tá insatisfeito, seja profissional, pô. Vai lá e fala. Ora, tô insatisfeito, quero jogar. Ou então, quando entrar, joga pra cacete e ganha posição, porra. Né? Agora, quem jogou pra cacete na partida contra o Lanús? E quem que jogou pra cacete qualquer outro jogo esse ano? Tem alguém com direito de estar insatisfeito no grupo do Flamengo, me diz? Alguém tem o direito, algum jogador tem o direito de se sentir-se insatisfeito? Todos eles, quando entram, sabe um que tem direito? O Everton Araújo. Eu não acredito que seja ele o insatisfeito, não. Porque esse menino melhorou muito, o próprio Felipe já admitiu numa coletiva que foi injusto com ele por não tê-lo colocado em algumas partidas, e ele continua não sendo utilizado como poderia. Até pelo aspecto físico, forte, está bem, está saudável, pronto, e tem jogadores da posição que não estão tão bem. Né? Agora, quem mais pode estar insatisfeito com alguma coisa? Luiz Araújo, para dar um exemplo, não vinha jogando, se machucou, voltou, jogou bem? Não jogou bem. Plata, não está jogando bem e nem tem que estar satisfeito, toda hora é utilizado. Pulgar, sempre está jogando. Estou citando alguns nomes aleatoriamente. Quem é que pode estar insatisfeito? Samuel Lino, talvez, né? Entra toda hora. E até não foi mal no domingo, não. Ele deu uma assistência, sofreu um pênalti, que para mim não foi pênalti, aquilo ali é um absurdo, aquele pênalti, mas foi marcado. E depois perdeu um gol. Ia se fazendo um golaço e perdeu um gol. Mas ele toda hora tem oportunidade, tem insatisfeito. Ele tem que estar satisfeito com ele mesmo, pô. Porque ele não está jogando bem. E ele custou 25 milhões de euros. Ele tem que jogar bem. Ele tem que justificar o investimento. Quem tem que estar insatisfeito é o torcedor do Flamengo.
Entendeu? Não estou aqui, veja bem, não estou aqui negando a apuração de ninguém. Estou dando a minha opinião. Não vejo nenhum jogador do Flamengo, talvez o Everton, um ou outro, possa ser exceção. O Vitão está insatisfeito, acabou de chegar. Ele merece jogar? Acho que sim. Mas não dá para estar insatisfeito, acabou de chegar, amigo. Então não pode ser ele. Quem é que está insatisfeito? Quem tem motivos para estar insatisfeito? Eu pergunto ao torcedor do Flamengo. Qual o jogador do Flamengo que hoje, pelo que fizeram em 2026, tem motivos para estar insatisfeito? Para torcer o narizinho? Para o assessor, ou para o empresário, para o amigo, para o parceiro, passar para o repórter, olha, fulano está insatisfeito, não está muito feliz não. Quem é que tem condições disso? Ah, vá procurar o que fazer, né? Vamos correr um pouquinho mais, se dedicar, dividir todas as bolas, ganhar a segunda bola, finalizar no gol quando tem a chance e não ficar dando toquinho de efeito, ou peteleco como o seu Carrascal.